Então, para a malta que não conseguiu ter estado nas nossas formações presenciais, que passámos de norte a sul, hum, fazemos hoje este webinar também para aqueles que não fizeram a sua inscrição. E o objetivo aqui é dar-vos algumas pequenas, grandes dicas sobre os nossos destinos charter, principalmente. Aquilo que é o programa das festas vai ser passar um bocadinho por aquilo que é a nossa programação regular. Depois da programação regular, vamos dar algumas notas sobre a forma como chegamos até vocês da informação e depois entramos sim dentro dos charters. Dentro dos charters, vamos dar aquilo que são as novidades em cada um dos destinos. Vamos passar assim de uma forma muito rápida a parte das Tunísias, com Djerba e Monastir, e com Saidia. Nos quatro magníficos, damos também as novidades, entramos ali talvez um bocadinho a fundo num ou noutro pormenor, que eu creio que seja importante, e acabamos depois com a novidade deste ano, que é Corfu, um destino lindíssimo. Dentro da nossa programação regular, temos posto aqui algumas novidades. Dentro daquilo que são os voos regulares, encontrar novo mundo torna-se um pouco complicado. No entanto, nós vamos, como é parte do nosso ADN, vamos tentando dar outras formas de ver o mundo. Temos posto aí alguns programas diferenciados, colocámos a Lapónia, colocámos o Japão, colocámos também a parte da Austrália, Coreia do Sul, não que sejam destinos novos, que não são, que aí é sempre difícil, como é natural, mas são algumas formas diferentes de poder ver esses destinos. Hum. Dentro de dar novos mundos ao mundo, vamos abrindo alguns programas, dentro da programação regular, mesmo alguns voos que existem com a TAP, em que nós estamos presentes, caso do México, caso de Cabo Verde, nós vamos sempre pondo os preços competitivos, até certa parte, claro, como é natural, e já tive malta que andou à procura de, por exemplo, um Cabo Verde na BTL do ano passado, que não encontrava, e que por acaso acabou por encontrar connosco, coisas da vida. Vamos então aqui à parte da forma como chegamos a vocês, naquilo que é a forma de darmos a nossa informação. Não temos newsletters porque queremos que hoje em dia a forma como alguns operadores ou alguns fornecedores chegam até vocês de uma forma bastante repetitiva, pode acontecer, faz com que vocês provavelmente apliquem uma regra que é mover o e-mail daquele jovem para o lado. Como nós não queremos isso, aquilo que nós fazemos, nós enviamos todas as semanas um e-mail com as nossas disponibilidades, que eu creio que é bastante importante. Pelo menos é esse o feedback que alguns colegas nos dão, que olham bastante para aquele mapa de disponibilidades e que vos ajudará, a poupar algum tempo na procura do produto que existe ou não disponível. Por isso mesmo, só enviamos uma vez, enviámos a semana passada, mesmo na próxima semana vamos voltar a enviar antes da BTL, para vocês terem uma noção daquilo que provavelmente já Já fez estará as duas. vendido ou não, e a partir daí vamos enviando de uma forma mais regular. A nossa forma que nós preferimos de ir programando é através também daquilo que são os nossos canais de WhatsApp e de Telegram, e esses são os nossos canais preferenciais. Depois, naquele e-mail com as disponibilidades, também transmitimos as novidades que vamos dando, mas o cerne da questão, ou seja, a forma mais rápida de chegar até vocês é através do Telegram e do WhatsApp.
Uma das coisas que às vezes o nosso Booking sente é que existem bastantes colegas que vão perguntando sobre, dentro dos nossos voos charters, quantos quilos é que as pessoas podem levar, quer a bordo, quer no porão, e também a parte da refeição a bordo, se tem ou não comida disponível a bordo. Então nós temos este mapinha aqui em azul e verde e temos aqui toda essa informação. Esta segue também dentro daquele mail das disponibilidades, mas muitas das vezes vocês fazem login, aparece-vos uma janela de pop-up que basicamente para todos nós é igual, ou seja, fecha aquilo que aquilo não está aqui a fazer nada. Mas esse mapa daquilo que é a operação Charter, que mostra os quilos e etc., também está nessa janela de pop-up. Portanto, é uma outra forma de vocês poderem utilizar. Outra das coisas que nós temos, que eu acho que é bastante útil, é a parte dos manuais do destino. Começaram por ser chamados manuais do agente, depois passámos para manuais do destino. Isto é onde está muito do sumo daquilo que nós vamos vivendo dentro de cada um dos destinos. E quando eu digo o sumo, também digo a parte da comida, também digo a parte das praias, também digo de pequenos, grandes pontos que, de uma forma natural, provavelmente os clientes iriam passar ao lado. Serve para dar essas dicas para quem já sabe que quer ir conhecer o destino. São textos relativamente pequenos, em 10 minutos lê-se aqui o manual do destino. Tem também um mapa do destino, nesse mapa com a localização dos hotéis, e às vezes as pessoas gostam de ver onde é que fica o hotel que, que estão a reservar e com isso pode ajudá-los a ter uma melhor visão daquilo que é a ilha ou o destino para onde vão. Mas são pequenos, grandes pormenores. Por exemplo, em Creta, dá para as pessoas procurarem aquilo que é, por exemplo, alugar um barco para ir conhecer as praias de Balos e Gramvusa. Dá para conhecerem também as excursões, dá para conhecerem pontos incríveis, como por exemplo duas tavernas que eu acho que são memoráveis. Uma é a taverna de Pesquesi e outra é a taverna de David Veguera, e que são tavernas que marcam uma viagem. Mas pronto, mas isto em Creta, estamos em Puglia, por exemplo, existem também restaurantinhos que pomos aqui que são divinais, o da Michele, o Borgo Antico di Ostuni, sei lá. Hum, são pequenos pormenorzinhos que eu creio que fazem a diferença na viagem de quem irá. Outra das formas, às vezes também temos colegas que vão perguntando: "Epá, eu tenho um cliente que não sabe se há de ir para Corfu ou para Creta, e eu creio que, dando, por exemplo, este manual do destino, pode ajudar a que as pessoas consigam entrar um bocadinho dentro do destino, eh, e ganhar algumas ideias e tentar perceber, enfim, onde é que se identificarão mais e aquilo que poderão fazer. Tudo isto são destinos que são quer para viajantes, quer para turistas, e eu, quando digo turista, é aquela pessoa que vai viajar, muito provavelmente vai ficar uma semana na praia e vai dizer: epá, não quero que me chateiem, eu quero é viver o sol e o resto é treta. Mas também dá para aqueles que são os viajantes e que gostam de andar a fazer 3.000 quilómetros assim numa semana, de uma forma simples, por Puglia, por exemplo. E podem pensar que é assim um bocado maluco, mas de facto existe gente para isso. Eh, Eu estou-me a ver aqui no webinar, mas eu sou apenas um.
Mas pronto, mas eu acho que é uma ferramenta importante que vos pode ajudar de uma forma muito simples, e aos Diga, por favor. clientes pode dar, eh, pode dar algumas ideias que vão diferenciar aquilo que é a estadia deles. Mesmo, por exemplo, aqui na Sardenha, já agora, eh, existem algumas praias que é preciso fazer um pré-registro para poder entrar na praia, e então aqui também estão os links, caso as pessoas queiram fazer esse pré-registro, também estão aqui os links que as pessoas podem usar, em vez de estarem a ir à procura, já têm aqui no manual do destino. Vamos a Monastir. Monastir este ano, como novidade, temos que voltamos com o voo de Lisboa para Monastir, que será efetuado às quartas-feiras, e do Porto à segunda-feira. A nível de novidades, dentro daquilo que é a programação dos hotéis que nós temos no destino, não incluímos nenhum hotel novo. Trabalhamos muito com os Iberostars, mas também com outras cadeias, e a partir daí não temos grandes novidades. Só de referir, e aqui um agradecimento ao Miguel Coelho, dos Hotéis Iberostar, que andou connosco em algumas formações. Foi ele, foi uma outra jovem chamada Catarina, e os hotéis bastante completos, e que já vamos passar aqui imagens de alguns, que são os hotéis Icos. E então nós, nesta apresentação, também vamos passando algumas das informações que eles deram nessas formações e que eu acho que é importante. Então, aqui em Monastir, falou-se no elefante da sala, que era o Hotel Mirage, e o Hotel Mirage, o ano passado, patinou um bocadinho. Eh, houve algumas situações que, mesmo para aquilo que é a rede Iberostar, não foram de todo simpáticas. Por isso mesmo é que mesmo o hotel perdeu de ser Hotel Iberostar. Retiraram o Iberostar, não se vê Iberostar em lado nenhum, passou a ser comercializado também por eles, e eles estão a ajudar na gestão do hotel. Mas até que sejam cumpridos alguns fatores determinantes para a cadeia Iberostar, ele não irá ganhar eh, o nome Iberostar. De qualquer forma, aquilo que são os esforços que têm vindo a ser feitos, e aquilo que o próprio Miguel Coelho nos transmite, é que tudo leva a crer que será pacífico este verão. No entanto, caso depois vocês tenham mais alguma dúvida, também podem também falar com o Miguel e tirar aí todas as dúvidas que tenham. De qualquer forma, eu, quanto a mim, continuo a reiterar que era uma ótima unidade e seria uma ótima oportunidade para que o destino pudesse completar mais a sua oferta em hotéis de categoria 5 estrelas. Vamos ver este verão. Eu estou a fazer figas para que corra tudo bem com o Mirage. Iberostar Waves Averroes está a ser remodelado em 50%. Ou seja, existem alguns colegas que estão já a fazer as suas reservas para o Averroes, e vão, como é óbvio, perguntando se os clientes irão ficar ou não na parte renovada. Só metade do hotel é que vai estar renovado. Mesmo o próprio Miguel Coelho diz que imaginem que vocês têm uma reserva com 2 quartos, pode acontecer que um quarto fique na parte remodelada e outros que nem por isso. Uma das coisas que o Miguel pede é que quando vocês possam fazer a reserva, façam a reserva, mas depois passem um e-mail para o Miguel. Eu daqui a bocado já vou também passar, deixar-vos aqui os contactos do Miguel, a pedir para ele ter essa atenção para poder falar com o hotel e para poder pedir que as pessoas fiquem nos quartos renovados. De qualquer forma, uma coisa é certa, o Miguel pede-vos encarecidamente
não confirmem nem deem garantias que vão conseguir deixar os clientes nos quartos renovados. É um hotel histórico, muitos colegas que já andam nisto há umas semanas eh, sabem que este é um hotel de excelência, tem um espaço incrível, uma ótima praia, mas que os quartos já estavam a precisar ali de um pequeno apontamento. Esse apontamento, metade será feito este ano, metade será depois, no final da época, no inverno 26-27, será depois feita o restante da renovação. Um, É um hotel top. Existiam outros Iberostar que, por mero acaso, por uma razão ou outra, acabaram de deixar de ser comercializados. Eh, mas pronto, são coisas da vida. Ainda temos o Averroes, que, mesmo a nível da arquitetura, é muito, muito bonito e será provavelmente dos mais tunisinos entre a cadeia Iberostar. A nível de arquitetura, porque a nível do saber receber e dar bom serviço, aí todos dão. Já agora, para aqueles que não sabem, aproveito. eh, os Iberostar têm o programa de milhas, vá, por aí vai, que é o Star Agents. Em, o Star Agents, mesmo o Miguel dizia que também o ano passado o sistema informático não ajudou muito numa ou noutra situação. De qualquer forma, essas dificuldades estão ultrapassadas e já sabem, todas as reservas que façam exclusivamente, não é nada exclusivamente, que façam nos pacotes turísticos, nos mais diferentes operadores. É claro que o Viajar Tours dá pontos a dobrar, não dá nada, mas era bom. Ehm, Podem sempre depois descarregar essas reservas dentro do Star Agent. E então, a partir daí, também demonstram que são vendedores do produto Iberostar. Aquela malta que não tem por hábito descarregar lá as reservas e com isso ganhar pontos para a sua estadia, que até poderá ser grátis. O Miguel diz que o sistema tem de ter pelo menos ali três ou quatro reservas, caso contrário, o próprio acesso vai deixar de estar disponível, porque é como ele diz, isto não é a Santa Casa da Misericórdia, isto são os hotéis Iberostar e os grandes descontos que poderemos dar aos agentes também queremos ter alguma parte de regresso. Estes filmes eu vou-vos passar também a apresentação e esta apresentação eu vou passar para aqueles que já estão inscritos na- nas nossas formações. Se entretanto vocês não receberem, depois também podem dizer e também naquele e-mail das disponibilidades eu também vou pôr quer a apresentação, quer a gravação deste webinar. Justo? Hum, Seguindo em frente para Gerba. Em Gerba, então, os nossos voos começam de Lisboa a partir de dia 28 de março, aos sábados. Quer a partida de 28 de março, quer a partida de 4 de abril já estão completas, mas a partir daí existem ainda bastantes lugares para vender. É preciso alegria e lugares para vender. Hum, Quanto ao voo do Porto, começa no dia 30 de maio. Estes voos vão até à segunda quinzena de setembro, até 19 de setembro, e o reforço que é feito do Porto começará a 22 de junho e irá até dia 7 de setembro. Aproveitando aqui, existe aqui uma coisa que diz possibilidade de só voo em todos os nossos destinos charter, nós podemos vender-vos apenas o voo. Existem, no entanto, dois destinos em que se torna um bocadinho mais complicado. Esses destinos são Puglia e Sardenha. São destinos que temos de entrar em risco também na parte da hotelaria e precisamos de salvaguardar que temos sempre lugares no avião
para poder vender os quartos que, nesta altura, para que vocês possam ter uma noção, nesta altura já todos os quartos estão pagos até ao final da operação. Portanto, é um risco ainda considerável. Somos um pequeno grande operador, ou seja, temos uma pancada do caraças, mas são formas, é a única forma de vender alguns destinos e de entrar em alguns destinos, e- mas sobre eles já falamos mais à frente, não vamos começar a divagar assim muito. Então, aqui em Djerba, dentro dos hotéis, nós três novas unidades, que foi o Fiesta, o Telemac e o Royal Cartago, que vieram completar a nossa programação neste destino. Havia muitos colegas a pedirem-nos também estes hotéis, por uma razão ou por outra, estes hotéis não estavam na nossa programação. Seja como for, e a pedido de diversas famílias, estes hotéis também já estão na oferta que nós damos neste destino. A nível de novidades, nos Iberostars, temos o Meari Gerba, que continua a ser um campeão de vendas e que, entretanto, eles têm passado por um processo de renovação incrível. Mesmo alguns de vocês que provavelmente conheçam o Iberostar, o Meari Gerba, antes da renovação, podem ter a certeza que chegam lá e veem um Aí a hotel principal partido, completamente não diferente precisa aparecer. e em que a forma de só de entrarem na recepção já é totalmente diferente. Antigamente entrava-se, não havia luz, eh, o pé alto era baixo, mesmo à direita ia-se para o restaurante e também parecia que não havia espaço. Hoje em dia, com a renovação que está feita, posso-vos dizer que está espetacular e que vale muito a pena. Tal como o Miguel diz, é um 4 estrelas que poderá estar com o preço de 5, mas é a lei da oferta e da procura, segundo ele diz, e funciona em tudo, em todos os aspectos. Existem pessoas que perguntam ainda, existem colegas que perguntam entre o Eólia e entre o Meari quais é que são as maiores diferenças. Eu acho que passa muito por aquilo que é a diversão para os mais novos. Numa área existe o parque aquático, pequeno, mas muito jeitozinho e que é bem agradável para os miúdos, enquanto que no Eólia, enfim, mesmo a própria animação poderá ser também uma animação Iberostar e que toda a gente gosta, ou a maior parte das pessoas gostam, e- mas que não tem aquela parte do parque aquático para os miúdos. Portanto, se vocês tiverem clientes com rapaziada mais nova, eu creio que o Meari Gerba poderá ser uma boa solução e uma solução mais adequada. Só aqui dentro deste slide, chamar a atenção para estes sofás que aqui estão ao fundo. Isto são os sofás-cama dos hotéis, Iberostar. A terceira cama é sempre posta em sofá-cama. De qualquer forma, os hotéis têm ainda disponíveis a terceira cama, mesmo cama e não sofá-cama, mas é como o Miguel diz, não existem 500 camas singles nos hotéis, portanto, se os clientes quiserem mesmo ter uma terceira cama, então mais vale avisarem com alguma antecedência e que seja posta essa nota na própria reserva. Vamos até ao Reino de Marrocos, vamos até Saidia, e aqui em Saidia existe uma pequena grande alteração naquilo que são os hotéis oásis. Os hotéis Oasis antigamente tinham a gestão da cadeia Oasis Atlântico, com os hotéis em Cabo Verde, que vocês também conhecem, ou no Brasil. Passou agora para a mão de um consórcio marroquino. Nós estivemos reunidos com eles na Fitur, porque tínhamos algumas dúvidas, tínhamos também algumas pequenas, grandes questões que se nos levantavam.
A primeira foi que vimos que o hotel iria novamente ser dividido em dois hotéis, ou seja, todo o espaço do resort, como na versão original, iria novamente ter duas unidades diferentes entre si, cada uma com o seu restaurante, cada uma com a sua piscina, enfim, dividindo todas todos os serviços. E então nós, depois olhando para eles, vimos que o Oasis ia ter o tudo incluído e que o Pearl iria ter a pensão completa plus ou o soft tudo incluído. Perguntámos o porquê e o porquê, no nosso ponto de vista, tem razão de ser. O turista marroquino é um turista que o Hotel Oasis, por ser o maior da zona e ter uma enormidade de quartos, precisa do mercado marroquino. E então aquilo que é o ponto de vista deles é que o mercado marroquino não gosta muito do tudo incluído. E então, tentando separar um bocadinho as águas e fazendo com que o choque cultural que se verificou noutros anos não se venha novamente a verificar. Eles então destinaram o Oasis para o tudo incluído, pensando que 90%, 95% do mercado português irá cair aí e, e que do mercado marroquino muito pouca gente irá para aí. Eu lembro-me mesmo há uns anos atrás, em Saidia, eh, nós tínhamos de esperar assim pelas primeiras semanas de operação para perceber qual é que era o hotel que iria patinar nesse ano. E patinar, estou a dizer, falhar em parte dos serviços e com isso não cumprir as expectativas dos clientes. Este ano provavelmente também poderá passar um bocadinho por aí, ou seja, mesmo nas primeiras semanas vamos ver até como é que o Oasis vai funcionar. Seja como for, é mais um daqueles que eu estou a fazer figas, porque os hotéis Oasis são mesmo bastante necessários ao destino Saidia. Tem quatro hotéis, mas praticamente são três. O Radisson continua com uma política muito própria. Um, e então, muito sinceramente, é bom que o Oasis funcione bem e é uma referência. E se formos a ver, dentro daquilo que é a arquitetura do próprio hotel, será o hotel mais marroquino que existe aqui em Saidia. Fingers crossed. Vamos agora à parte de Creta. Pedro, queres dizer alguma coisa sobre Creta ou não? Há muito para dizer sobre o tempo. Mas queres que eu vá falando um bocadinho? Podes falar, é assim, o Pedro vai ser quem vai estar em Creta mais um ano, vai ser o terceiro ano que o Pedro vai estar em Creta, a receber todos os vossos clientes. Portanto, mesmo se vocês tiverem algum pedido especial para fazer para os vossos clientes, seja pedidos de casamento, pedidos de divórcio, podem sempre pedir ao Pedro e é sempre uma grande mais-valia para todos nós podermos ter alguém da casa no destino para ajudar os clientes no destino. Mas queres chamar a atenção a alguma coisa, Pedro? Não, não, pode continuar. Eu só responder aqui à Patrícia. Casa não tenho, mas já tenho um passo de família. Já arranjei uma segunda mãe, um segundo pai que ajudam a tomar conta de mim lá. Creta é a maior ilha grega, é uma ilha lindíssima, com praias maravilhosas, com uma gastronomia única. Pronto, agora vocês estão a ver o mapa, onde aparecem, não aparece também parte da nossa programação. Claro que às vezes o cliente consegue ir sempre buscar num hotel diferente. Então, também é possível, ou então até como o número já falou há pouco, é possível vocês reservarem só o veículo dos vossos clientes. De uma ponta à outra da ilha, como vocês conseguem ver, são 6 horas de viagem e entre, por exemplo, duas localidades que são lindíssimas, que são Rânia, onde nós voamos, e Luís Nicolau, são 200 quilómetros, que de carro significa cerca de 3 horas de viagem. Quer continuar? Continua, estás a ver? Tens é de falar mais espaçado e mais alto,
que é para se perceber melhor. Pronto, nós desde 2025 vamos para o aeroporto de Tânia, que é na zona oeste de ilha, e é uma zona que fica bastante próxima daquelas três praias mais famosas, como o Balos, Laconisi e Falacerna. Aquela que mais vezes aparece nas revistas, ou então no Instagram, ou quando vocês pesquisam no Google por praias assim, é a Laconisi, por causa da sua areia cor-de-rosa. Hoje em dia, muitas fotos que aparecem no Google são antigas e aquilo já não é tão cor-de-rosa como já foi, mas continua a ser uma praia maravilhosa. A vantagem é que com as correntes, queres dizer alguma coisa? Não, ia-te perguntar uma coisa. Mesmo tu, por exemplo, no ano passado, eh, tiveste alguns pormenores que os clientes, quando lá chegavam, poderiam ter uma expectativa, teriam algumas dificuldades. Por exemplo, dentro daquilo que era, sei lá, o renta-cars, que nós sabemos que haviam alguns clientes, menos esclarecidos. Queres dar alguns conselhos sobre o renta-car? Podemos falar sobre isso. Em primeiro lugar, falar de um pacote que nós temos, que é o Fly and Drive, em que o cliente, quando chega a Creta, já tem o carro à sua espera, ou seja, já está incluído no programa, que divide a estadia entre 4 noites na zona de Cânia e 3 noites na zona de Heráclida. Que para quem gosta de explorar, talvez seja a opção mais indicada. Caso o cliente queira alugar o carro por alguns dias durante a sua estadia, pode fazê-lo comigo, ou então, claro, que vocês podem ajudá-lo com uma Flexible Autos ou com qualquer coisa. Há pormenores que nós recomendamos que tenham atenção. Entre eles, a localização onde o cliente vai buscar o carro. Vamos imaginar que um cliente está na região de Rétino Opa, e a ser e da o, luz? e o carro, e tem de ir Existe. buscar o carro a Rénia. Estamos a falar de uma viagem de de 180 a 100 euros. Ou seja, além da viagem em si, vou prestar a meia dúzia de euros que vai comprar na renta-car, vai pagá-los para ir buscar o carro. Quando o cliente alugou o carro através de nós, o carro é sempre entregue no hotel, e posso-vos dizer que ali na volta de junho, início de julho, o carro, os carros mais baixos estão à volta dos 50 euros por dia. Claro que se vem lugares mais dias, começa a descer um bocadinho o preço. Em agosto pode chegar por volta dos 70 euros. Os carros incluem sempre o seguro em viagem, a assistência e também quilómetros ilimitados. São três fatores que, por vezes, quando o preço é bastante diferente destes que eu falei, falta alguma destes pormenores e, no caso, mais coisa quando não tem assistência em viagem ou seguro, porque caso alguma coisa aconteça, depois o cliente não tenha proteção de vida e as férias ficam às vezes estragadas com um pequeno detalhe. Mais alguma coisa? Não, diz-me tu se há mais alguma dificuldade que os clientes tenham. Com a renta-car, em relação ao lugar de carro, é essencialmente este. E às vezes, pronto, eu já tive muitas situações em que o cliente realmente quis ir buscar o carro do renta-car, tinha 20 euros. Sim, somente o valor é com franquia seguinte nas categorias mais económicas. Claro que se o cliente quiser um BMW, aí sim tem uma calção ou um depósito. Tudo bem, bebe aguinha, faz bem. Já estás farto de falar, não é? Cenas. Ah, Existem aqui circuitos, não, itinerários que podem ser feitos que eu acho que valem muito a pena. Por exemplo, vir conhecer estas praias aqui no sul da ilha é memorável e é um dia para poder vir aqui. Também aqui vir a Elafonisi também é muito giro. Existe uma excursão, mas que o próprio Pedro também não aconselha, porque fazer de autocarro é bastante puxado. São 3 horas até chegar a Lafonisi, passam 2 horas na praia e depois regressam mais 3 horas. O que é giro é alugar um carro e mesmo aqui a caminho de Lafonisi vão passar por uma zona de desfiladeiros bem giros e em que existem ainda alguns mosteiros ortodoxos que, que dá para visitar.
e aí torna uma viagem mais interessante. Outra excursão que muitas pessoas também procuram é a excursão a Heráclion até ao Palácio de Cnossos. E essa viagem até Cnossos é feita de manhã. A única coisa que nós alertamos é que de manhã é quando chegam todos os navios de cruzeiro a Heráclion. E isso faz com que esteja sempre muita gente nas visitas durante a manhã, no Palácio de Cnossos. Além de muita gente, também é muito calor. Portanto, uma das coisas que nós dizemos é que se for de carro, dá para chegar lá ao final da tarde, e ainda poder visitar praticamente sem ninguém e com uma temperatura muitíssimo melhor. Hum, Existem itinerários que podem ser feitos, por exemplo, uma é sair daqui antes de chegar a Rétimo, existe uma estrada que vem até cá abaixo, até à zona de Mátala, e Mátala é muito giro. É uma praia bastante engraçada e dá para vir até cá abaixo, dar umas casteladas. Os restaurantes são baratíssimos, estão em cima da areia. Tem também aqui uma antiga cidade, um antigo povoado minoico, que é Faístos. Dá para conhecer Faístos, vir até Mátala, dar uns mergulhos e almoçar. E depois, à meia da tarde, subir até Heráclion. Ao chegarem a Heráclion, podem fazer a visita do Palácio de Cnossos e depois é irem jantar até Heráclion. Bem, e em Heráclion aí remeto ao Manual do Destino e em que têm duas tavernas, uma taverna ou duas. Tem uma que é a Siga Siga, um bocadinho mais bardajona e de comida grega, mas tem outra taverna cretense, mesmo cretense, que se come divinalmente, um ambiente fabuloso, que é Pesquesi, com capa. Uma nota apenas, na Pesquesi é preciso reservar com muito, mas muito tempo de antecedência. Isso, ou então falem no meu nome, e aí já não vos deixam entrar. Não, mas podem falar, se eles se lembram ou não é que já é outra coisa. Mas é preciso mesmo reservar com muita antecedência e acreditem que vale bem a pena, come-se divinalmente, é de lamber os dedos. São estes pequenos itinerários que também estão no Manual do Destino e que vocês também podem utilizar. Para conhecer aqui estas praias do Sul, antes aqui do Lago de Cornas, existe também uma passagem cá para baixo, para conhecer aqui as praias desde Franco Castelo até à praia de Calipso e Moni Prevelli, e fica mais fácil vir por esta estrada e não pela estrada depois de Rétimo, porque senão aqui vão demorar bastante tempo depois a fazer a ligação até aqui ao sul. Em Creta, nós estamos a começar a trabalhar com uma nova cadeia, que é a cadeia ICOS, em que vai abrir agora no mês de abril, aqui na zona de Quissamos, um hotel que é o ICOS Quissamos. Um 5 estrelas de luxo, completamente diferente. Eh, Enfim, eu aqui no Mediterrâneo, cada vez que se falava em tudo incluído, havia uma grande referência histórica que seria a Riviera de Antália. Depois de eu conhecer aqui a cadeia Icos, eu acho que a minha referência já não poderá ir da mesma forma para a Riviera de Antália. Eles têm coisas, enfim, a parte do minibar estar incluído, ou a parte do room service 24 horas por dia também incluído, eram coisas que já víamos, por exemplo, na Riviera de Antália, em que eles praticamente andam à bulha uns com os outros, a ver quem é que põe mais coisas. Aqui, eles foram um passo à frente, por exemplo, eles têm a zona dita normal, que já é estupidamente normal, em, em que, por exemplo, nos restaurantes, eles têm apenas um restaurante buffet e têm mais 6 ou 7 restaurantes à la carte, tudo depende das propriedades.
nesses restaurantes à la carte, as emendas são todas desenhadas por chefes Michelin. Existem 100 referências de vinhos nos restaurantes. É uma enormidade. Como se isso não bastasse, mesmo dentro das comidas, e querendo que os clientes também tenham experiências fora do hotel, eles foram mesmo para fora do hotel. E, por exemplo, têm uma lista de hotéis, de hotéis não, de restaurantes selecionados nas localidades à volta, por exemplo, aqui em Quissamos, tem, salvo erro, um restaurante em Quissamos e depois tem mais restaurantes na zona de Rânia, que está a cerca de meia hora. Bem, e então as pessoas podem e têm o transfer até ao restaurante, fora do resort, vão lá, comem, bebem e regressam ao hotel sem pagar nem mais um euro, ou seja, já está tudo incluído no preço do folheto. Se as pessoas quiserem ir conhecer a ilha, existem alguns museus e locais históricos que já têm as entradas gratuitas para os hóspedes. Têm também, caso queiram alugar um carro, pelo menos durante um dia, podem utilizar o Mini Countryman para dar a volta à ilha de forma gratuita. São pequenos, grandes pormenores, é quase como um tudo incluído, chave na mão. Ou seja, mesmo se a pessoa não quiser gastar nada mais e aproveitando só estes pequenos, grandes pormenores que os hotéis ICOs dão, eu acho que é fabuloso. Um, Tem ainda uma zona acima, por exemplo, indo, por exemplo, aos Iberostar, existem alguns Iberostar Selection que ainda têm a zona Prestige. Aqui não se chama Prestige, aqui chama-se Deluxe Collection e ainda tem, por exemplo, dois tratamentos de massagens incluídos, tem mais dias de viatura do Mini Countryman, passa 2 ou 3 dias, eh, tem mais 30 referências de vinho, tem também uma zona exclusiva dedicada ao Deluxe Collection, mesmo um restaurante exclusivo, e também uma zona de piscina exclusiva. Portanto, é muitíssimo bom. E isto replica-se, eles têm mais hotéis, aliás, vão abrir o Icos Cortesia no Algarve em 2028. Vai ser em Albufeira, é no antigo Alfamar, que vai abrir o Icos Cortesia, e, e são hotéis de excelência, mesmo para aqueles que tenham, para aqueles que tenham também clientes que gostem de golfe. eh, por exemplo, uma pessoa também estando aqui alojada no Icos, num hotel da cadeia Icos, e que exista golfe nas redondezas, também vão ter os green fees incluídos durante a sua estadia. Mas pronto, são hotéis de facto de topo, são de grande luxo. A partir daí, estamos a falar num preço superior, mas com ótimas praias e, enfim, foi muito bom podermos começar a trabalhar. Já tínhamos planeado o ano passado começar a trabalhar com eles este ano, devido aqui à abertura do Icosquissamos. Entretanto, também descobrimos mais 2 unidades em Corfu que iremos trabalhar este ano com eles em Corfu, que é o Icos Dácia e o Icos Odícia. Este é um pequeno filme dos hotéis Icos. Estes ainda são renders, por assim dizer, ou seja, não são fotografias reais, mas é como de facto isto vai ficar. Podem pensar, aquela areiazinha não vai ser assim, por acaso vai. É uma zona muito gira e, e que vale muito, muito a pena, muito sinceramente. Eu gosto muito desta zona, mesmo eu e o Pedro, o ano passado, em setembro, eu estive lá com a minha família e estivemos na praia de Falassarna a passar uma bela tarde.
rebentámos a massa toda, mas isso não interessa nada. E, e esta zona é muito gira e vale a pena. Continuando, e nós também abrimos alguns hotéis, algumas unidades novas aqui no destino. E aqui na zona de Georgiópolis, eu vou só aqui puxar o mapa atrás. Então, estes hotéis que têm esta pontinha vermelha aqui em cima são as novas unidades que abrimos em Creta. O ano passado, no final da operação, nós decidimos retirar hotéis, acabámos ainda por meter uns, mas pronto, mas todos com um porquê. E então colocámos aqui na zona de Georgiópolis mais alguns hotéis e também aqui na zona de Adeliano Campos, a seguir a Rétimno, colocámos mais uns hotéis. Esta zona de Georgiópolis é a melhor praia. Ahm, que existe aqui neste lado, do lado oeste da ilha, será a zona mais extensa de areia. E enquanto que depois temos a cidade de Rétimo, que é uma loucura, é a segunda maior cidade da ilha e é uma zona muito, muito gira, mesmo para ir à noite, beber um copo. Um, Depois aqui a zona de Adeliano Sim. Campos e de Scaleta são zonas que têm, não têm praticamente muita coisa à volta de fazer nos hotéis, mas que têm aqui hotéis de referência, como por exemplo tem da cadeia Greco Hotel, Anda tem moto. os Luxme White Palace, Ah, obrigado. eh, tem o Quem é que Retimno, o encosta nos... Retimna Beach, Deve ser teu, não? e agora vamos colocarmos ainda mais alguns hotéis que eu creio que vão fazer a diferença aqui nesta zona. Correndo aqui os hotéis, temos então, na zona de Georgiópolis, haviam alguns clientes que nos pediam se houvesse a possibilidade de colocar os hotéis mesmo na vilazinha de Georgiópolis. O Pedro esteve lá, conheceu estes hotéis que são os Corícia, e aqui no meio dos hotéis existe ainda ali um parque aquático bom para os miúdos, e então colocámos estes dois Corícia na programação. Mais à frente, depois, junto aos Vantaris, e o Vantaris Palace está aqui nesta zona e foi o nosso segundo hotel mais vendido o ano passado, e que não deu stress nenhum. Deste lado também está aqui o Luxury Beach, também da cadeia Vantaris. Aqui atrás temos este que é o Vantaris Blue. Muito sinceramente, é um ótimo hotel. Tem aqui estas private pools, e para quem gosta de private pools, o hotel não está na primeira linha. Existe aqui esta estrada a separar, enfim, a zona do hotel. Aliás, a nível de serviços aqui no Vantaris Blue, praticamente não existem. Mesmo a parte de alimentação, por exemplo, para tomar o pequeno almoço ou o jantar, é aqui no Luxury Beach e come-se muitíssimo bem. E a mesma própria recepção é também aqui no Luxury Beach. De qualquer forma, estas pool villas, por assim dizer, se vocês quiserem, procurem pelo preço, porque às vezes as pessoas podem ter aqui esta piscina privativa por um preço bastante, bastante simpático. Depois aqui à volta metemos mais dois hotéis, que é o Mythos Palace, que fica mais para este lado da praia, e o Eliros, que fica aqui no meio dos Vantaris, e aqui ao lado e não ia implicar grande deslocação, então resolvemos também poder meter aqui mais uns hotéis na zona de Georgiópolis, que será das zonas mais procuradas. Seguimos para a direita da ilha, passamos então a zona de Georgiópolis e a cidade de Rétimno, e vamos então àquela zona que à volta não tem tanta coisa para fazer, que é uma zona, enfim, mais conhecida pelos hotéis de topo, e nós metemos aqui dois hotéis que são só para adultos. O ano passado ainda houve algumas partidas que alguns colegas também queriam mais unidades só para adultos, então abrimos aqui o Nalu e o Zenie,
o Xenia está no pacote Excellence. Já agora, aproveito para dizer que no pacote Excellence os transferes são privados. E chegando aqui aos Iberostars, nós temos também aqui este que é o Creta Marine, o Selection, um ótimo 5 estrelas. E aquilo que eu vos aconselho é que quando forem e quando tiverem clientes para o Creta Marine, que lhes possam oferecer a possibilidade de, de lhes oferecerem, salvo seja, de lhes proporem o transfer privado. Isto porquê? De uma forma normal, desde o aeroporto de Rania até aqui aos Iberostar, é cerca de 1 hora e 1/4 de transfer. Só que pode acontecer que no transfer regular em autocarro, tenha ainda de fazer uma ou outra paragem em alguns hotéis e com isso pode deixar que o transfer demore significativamente mais tempo. Portanto, mesmo para estes clientes que são clientes de 5 estrelas, eh, se puderem, ofereçam também a possibilidade de eles poderem adquirir o transfer privado até aos Iberostar. Os Iberostar foram os hotéis, aqui principalmente o Panorama, foi o hotel mais vendido na nossa programação o ano passado, em 2025. Um, Cada vez que se fala das praias dos Iberostar, existem algumas pessoas que ainda torcem o nariz. Eu, muito sinceramente, eu acho que não é tema. Pela quantidade de clientes que tivemos lá o ano passado e em que não tivemos ninguém a queixar-se daquilo que foi, que são estas enseadas, muito sinceramente, eu acho que não é tema. Estas duas enseadas são para o Creta Marino que está aqui nesta zona, e toda esta zona é Creta Marino. Depois o Creta Panorama desenvolve-se mais ou menos pela mesma área, mas para o outro lado. Do outro lado ainda existe uma prainha, que é a praia de Gueropotamos, que é uma praia pública, e que não tem serviços do hotel, mas que é uma praia bem simpática e às vezes as pessoas querem uma praia de mar aberto, por assim dizer, e também tem a hipótese ali ao lado de ter essa praia de Garopotamos. Já vos vou mostrar aqui também o filme dos Iberostar, onde se vê a praia de Garopotamos. Só para dar aqui uns highlights, estas duas enseadas então são do Creta Marine. O Creta Panorama tem também as suas duas próprias enseadas. Estão aqui deste lado, não dá para ver, mas são mais duas enseadas que existem aqui deste lado. Ahm, Quem está no Creta Marine não vai para o Creta Panorama. Quem está no Creta Panorama também não vai para o Creta Marine, exceto em 3 sítios. Um desses sítios é esta marina, que é esta enseada que aqui está, que é onde tem os desportos náuticos. Outro dos pontos é aqui atrás, eles construíram um ginásio com 2 andares e esse ginásio também é disponível para ambos os hotéis. E depois aqui onde vêm estes cortes de ténis vieram abaixo, que também já estavam em baixo, aquilo depois em cima não ia. Hum, e então foi aí construído um parque aquático. E eu, quanto a mim, foi a cereja em cima do bolo. Faltava aqui, ou melhor, só existia uma parte de parque aquático mini na parte do Creta Marino, do 5 estrelas, e no Creta Panorama não existia. Hum, Agora, é uma zona que vai ser partilhada entre os dois hotéis e que está muito giro, e também já vos vou mostrar aqui algumas imagens. Pam, 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 pam. Este é o filme do Creta Marino. Isto são as imagens das pequenas enseadas, que são muito giras. Temos aqui a parte dos bungalows com piscina partilhada,
O hotel está espetacular, está completamente renovado, está muito, muito giro. E, e a nível de qualidade, esta é a praia de Garopotamos, a praia pública que existe ao lado. É muito, muito gira. Isto é Rétimno. Hum, É como eu vos digo, o hotel está fabuloso e vale muito a pena. Quanto ao Creta Panorama, ainda existem algumas tipologias eh, que não estão renovadas, que são estas que aqui estão, o duplo no edifício principal e alguns bungalows. À parte disso, aquelas que já estão renovadas, quem dera a muitos 5 estrelas terem estes quartos. O hotel está muito bonito mesmo. Está um 4 estrelas, quanto a mim, que parece um 5 estrelas e que vale muito, mas muito mesmo a pena eh, de vender. Eles renovaram por completo, mesmo dentro da restauração. Existe, por exemplo, um novo espaço que é o L'Oliveto, que é um restaurante italiano, junto à piscina, e eles deram de facto um plus aqui no Creta Panorama. Estas são as duas imagens do parque aquático que agora está disponível para os dois hotéis e é um espaço muito, muito giro e que sinceramente veio ser mesmo a cereja em cima do bolo. Mesmo a nível de comidas, eles têm aqui uma food truck ao lado, ou seja, se quiserem comer alguma coisa, também têm aqui algum refrigerante, alguma coisa, ficam sempre muitíssimo bem. E são estas as novidades, mesmo no Star Camp dos 4 aos 7 anos, eles também fizeram ali uma renovação nos Monkeys. A nível de contactos, tal como prometido, fica aqui quer do Miguel Coelho, quer da Catarina, que andou também connosco em algumas cidades. E alguma dúvida que vocês tenham, seja de Iberostar, seja de Icos, além do nosso próprio e muito profissional Booking, ou de mim, ou do Pedro, ou de qualquer pessoa do Viajar Tours, tem também, quer o Miguel, quer a Catarina, que vos poderá tirar qualquer dúvida que tenham. A nível de excursões, também já falámos aqui em Creta, portanto, Avanti Roma. Eu não sei se existem aí algumas dúvidas sobre Creta. Estavam aqui com a Areia parte, do Ixtis. sim, Falaram na área da do área do que Ixtis, isso me mas já cheguei a falaram. falar, da franquia Zero, Sónia Cacho, há quanto tempo? Hum, Nos carros, nos carros de gama mais baixa, não é preciso franquia. Agora, se quiserem um carro de categoria superior, um BMW, um Hummer, seja aquilo que for, ou uma carrinha de 9 lugares, por exemplo, que existe quem queira, aí sim é preciso apresentar um cartão de crédito e de pôr a caução. Sardanha. Aqui na Sardanha temos uma novidade, que é aqui em Budoni. O ano passado estávamos com o Budoni Resort. Este ano vamos trabalhar com o Valtur Baía da Ipini. O Budoni Resort, o ano passado, não estava em cima da Vila de Budoni, estava a cerca de 5, 10 minutos da Vila de Budoni, de carro. Conseguimos arranjar aqui lugares no Valtur Baía da Ipini e este Valtur Baía da Ipini está a 5, 10 minutos, mas a pé, o que é ótimo. Mesmo para o português que gosta de à noite dar o o seu passeiozinho, é uma opção muitíssimo melhor e não é ter eh, de alugar carro para ir a uma localidade mais próxima. A Dina, olá Nuno, podemos ter acesso? Sim. Eu vou passar esta apresentação e mesmo estes mapas, Dina, estão nos manuais do destino.
Mesmo aqui à frente, nos manuais do destino, tem também cada hotel os regimes que ele oferece. Por exemplo, aqui está a TI, mas existem aí ainda alguns hotéis que dizem APA, meia pensão, pensão completa e etc. E depois diz aqui ainda primeira CE ou segunda SE. O primeira CE quer dizer que está na primeira linha de praia com espreguiçadeiras. E se for SE, é sem espreguiçadeiras incluídas no preço do folheto. Isso não quer dizer que não exista a hipótese de alugar as espreguiçadeiras. Continuando, então, esta Zona Sul, e existem algumas pessoas que às vezes são, enfim, os clientes atiram-se muito aqui para a zona da Costa Esmeralda. Costa Esmeralda é uma zona cara, cara ou que custa muito dinheiro. Hum, Nós temos aqui em cima o Mangias Sardinha, que este ano vai ser vendido como 5 estrelas. O ano passado, e, e aquilo que eram, foi ao encontro daquilo que eram as nossas expectativas de que poderia patinar ali uma ou outra coisa. E de facto, patinou. E o hotel patinou no mês de junho e no mês de julho houve ali, houve ali alguma complicação naquilo que era a limpeza dos quartos e também na parte da restauração. Felizmente conseguiu-se ultrapassar isso rapidamente e eu creio que a partir da segunda quincena de julho as coisas já começaram a decorrer de muito melhor e depois a partir daí em velocidade de cruzeiro. Um ou outro ponto que é sempre natural que possa surgir, mas que quanto a mim, pacífico. A nível de infraestrutura é um ótimo 5 estrelas e a nível de serviços, mesmo agora em 2026, eu creio que pode ser mesmo vendido como um 5 estrelas, não irá dar grande problema. Ahm, o que é que eu vos posso dizer? Que esta Zona Sul também é uma zona lindíssima. Mesmo aqui junto à zona protegida de Tavolara, é uma zona espetacular, com praias lindíssimas, de cortar a respiração e de cortar os pulsos. E, e que existem também aqui algumas praias, como Cala Brandich, por exemplo, que também é preciso fazer o pré-registro para entrar nessas praias. E, e esses pré-registros estão no manual do destino. Mas a nível do hotel, podem ver aqui, fica na primeira linha de praia, é da mesma cadeia que o Bodoni Resort, ou seja, é um 4 estrelas regular, com uma decoração muito típica da Sardenha, muito gira mesmo, e simples, mas que é ótimo. E tem também animação para os mais novos, portanto, eu acho que é um 4 estrelas que vai ter uma ótima relação qualidade-preço e que está numa zona muito, muito gira. E mesmo se as pessoas quiserem nesta zona alugar os gomones, que são aqui estes barcos que estão aqui ao centro, também é possível, mesmo andar assim por estas baías. Aqui está a ilha de Tavolara e existem estas praias com este azul ordinário, aqui espalhadas por esta zona, porque é uma zona lindíssima. É claro que mais acima depois temos, por exemplo, esta que é a praia de Spargi, no arquipélago da Madalena, que também é lindíssimo e deve ser visto. Temos aqui Porto de Cervo, temos, esta é uma imagem de Santo Teodoro, que a cidade também fica a sul de Olbia, por onde nós aterramos o avião. Mas, mas posso-vos dizer, eh, é espetacular. Quer a parte norte, quer a parte sul, são zonas lindíssimas e é fácil. Fica tudo mais ou menos a 1 hora de caminho de, para poderem ir de um lado para o outro. Caso as pessoas estejam a sul e queiram ir até à Costa Esmeralda, é cerca de 1 hora, 1 hora e um quarto. Em agosto, 1 hora e meia. Pode ser, porque existe muito, muito trânsito e ali as estradas também são pequenas, existe só uma faixa de circulação para cada lado e então costuma haver trânsito. Vamos aqui à frente, vamos partir para a zona de Pulha.
Pulha, que posso-vos dizer, é dos destinos mais difíceis que já tivemos no Viajar Tours. Nós chegámos ao final do ano passado e o espaço de quartos que nós tínhamos no Gran Serena, perdemos esse espaço. E então tínhamos de tomar uma decisão e ou continuávamos o destino e tentávamos arranjar outras unidades, coisa que fomos à procura e coisa que é mesmo difícil. O turismo italiano, o turismo nacional enche aqui os hotéis e para aqueles que com uma operação charter tentam procurar mais quartos numa mesma unidade hoteleira, é muito difícil. É um chute na cabeça. Haviam aqui algumas unidades que ainda procurámos, mas muito difícil. Resultado, ou continuávamos com o destino, e nós queríamos continuar, eh, porque o destino é fabuloso. É porventura, para quem gosta de Itália, é o creme de la creme. Mesmo aqui, esta zona do Val d'Itria, com Cisternino, Rotondo, Ostuni, isto é tudo lindíssimo, é tudo apaixonante. Aliás, eu costumo dizer que as pessoas, quando visitam este destino, têm de levar muitas gases, porque andam sempre a cortar os pulsos, e então é preciso meter muita gás naquele pulso. Mas é divinal, divinal e é cheio de pequenos, grandes segredos. É, enfim, nós basicamente agora trabalhamos com dois hotéis. Temos aqui o Valentino e o Torre Serena. Então, temos aqui os hotéis, que é o Valentino e o Torre Serena. O Valentino, um hotel maior, um hotel muito mais familiar, cheio de miúdos, criançada, muita criançada. Mas depois temos também o Torre Serena. Também tem miúdos, também tem criançada, mas não são tantos, porque o hotel também é mais pequeno. Ambos os hotéis, para irem para a praia, é preciso comboiozinho turístico, eh, e a praia é ótima. A praia é divinal, recomendo vivamente. Já lá mandei umas quantas cacheladas que, bem boas, com ótima água mesmo. Agora, ótima água também temos aqui nesta zona do interior da Bota, que é o Mar Jónico, que é a Costa de Salento, que é conhecida como sendo as Maldivas, de Itália. Depois na costa do Adriático, esta zona de Otranto também é muito bonita. Tem aqui a Baía dei Turchi, por exemplo, que é uma praia lindíssima. Mais acima, a Grota della Poesia, Le Due Sorelle. Isto é só para vocês pensarem que eu sei falar italiano, mas pronto. Mas são zonas muito giras e que valem a pena e que são espetaculares. Mas continuamos a fazer o destino. A solução que arranjamos foi de dividir, de triangular o destino com outro destino. E então fomos à procura ali ao lado e fomos, se calhar, Corfu. Era uma solução que se apresentava bastante viável, porque é um destino que também está muito na moda e nós temos verificado isso pelo volume de reservas, que é agradavelmente surpreendente, e, e vemos que por aí foi uma boa aposta. E então aquilo que vai fazer, e eu aqui vou à frente, aquilo que o voo vai fazer, vamos triangular, o voo vai para Corfu, de Corfu vai até Brindisi e de Brindisi regressa ao Porto. Então, os clientes que forem para Pulha vão até Corfu, têm aqui uma escala técnica de 50 minutos, não dá para entrar nem sair do avião. Quem sai do avião são os clientes que ficam em Corfu, ou aqueles que regressam. E então, para Pulha, eh, Porto, Corfu, 50 minutos, Corfu, Brindisi e depois direto até ao Porto. Para quem vai a Corfu, faz direto na ida e com uma escala técnica de 50 minutos, então, no regresso, que passa ainda por Brindisi.
E pronto, e é isto que é as novidades aqui em Puglia, que é um destino fabuloso, e eu aí recomendo vivamente que vejam ehm, o Manual do Destino, que tem umas dicas fabulosas e muitíssimo boas. Isto, isto é Punta Prosciutto, no interior da Bota, na costa do Mar Jónico. Na costa do Mar Adriático, bem, ainda no Mar Jónico temos aqui Galípoli. No Mar Adriático temos aqui Monopoli, que é lindíssimo. Mais acima, Polignana a Mare, também é de cortar os pulsos. Isto é Matera. E então, Matera, se ali cortam os pulsos, aqui cortam os pulsos e os joanetes. E, Ostuni, bem, são sítios lindíssimos. Estes voos, Puglia e Corfu, só mesmo, só mesmo do Porto. O único que é de Lisboa é Creta. A Inês, onde podem ver os manuais do destino. Mesmo vocês, quando fazem, quando entram na nossa página, e vão aqui à procura, por exemplo, eu meto aqui, entram aqui em Corfu, vão aqui, por exemplo, ao Corfu Porto, têm aqui manual do destino. Carregando, abrem logo aqui, podem fazer aqui o download também, ou enviar este link para os vossos clientes. E têm aqui todas as dicas do destino e já com o mapa do destino e com as localizações também dos hotéis. Caso queiram fazer de outra forma, se vierem aqui ao mais, aqui nesta zona, têm também aqui manuais do destino e aqui tem Puglia, Corfu, Creta, Sardenha, Gerba, Tunísia, Saidia, Turquia, Riviera de Antália, Madeira, Zanzibar e Tailândia, disponíveis só para vocês. E pronto, e aqui consegues então ver os manuais do destino. Hum, Adiante. Vamos então à novidade, e a novidade é Corfu, é, é top. É, é mais um destino ordinário. É parte dos quatro magníficos com todo o seu esplendor. E é lindíssimo. É a ilha mais verde de todas as ilhas gregas. É, é porventura a ilha grega que é menos grega, mas que por outro lado é a mais grega. É um mundo de coisas para fazer. Tem aqui a praia de Aios Geórgios, que mesmo pelo que o Pedro diz é Porto Santo de Corfu. Esta zona é uma zona que se chama Palaio Kastritsa, na parte esquerda da ilha, que é lindíssima, com enseadazinhas de cortar os pulsos. E isto dá para fazer alugando um barquinho, ou também existem os taxi boats para conhecer aqui a zona de Paleocastritsa, que vai mais a norte até um castelo bizantino, que é o Angelo Castro, que é o Castelo dos Anjos. Portanto, se vocês tiverem lá clientes, avisem para não pagarem, eu depois aviso que vocês vão lá ver o meu chateau. Este aqui é o Canal de Amores, ao pé de Sidari, no norte da ilha. Esta é a capital da ilha, Corfu. Também do lado esquerdo da ilha, Porto Timone, que é lindíssimo, é um dos maiores postais da ilha, Porto Timone. É, é top. Isto, eu ando para aqui ao Poceis de Ponteiro. Esta porcaria não sei os ponteiros. Não. Bem, continuemos. Então, Avanti Roma. Eh, eu não sei como é que limpo isto. Limpar. Ok.
Perfeito. Então, continuando, e obrigado por esta pausa Kit Kat, a Ilha de Corfu. A Ilha de Corfu é lindíssima. Temos aqui à esquerda, à direita, perdão, à direita temos aqui a cidade e a capital de Corfu, e, e mesmo alguns colegas nas formações que eu perguntava se tinham já estado em Corfu, eles disseram, já lá fui num cruzeiro. Então, lamento dizer-vos, mas não tiveram em Corfu. Foram lá para meter o pino, mas não mais do que isso. Eh, a Ilha de Corfu é lindíssima. Começando aqui pelo norte, temos aqui Cabo Drastis e Logaz, e aqui em Sídari. Sídari é uma cidadezinha bem gira. E ao lado temos o Canal da Amur, que também costuma estar sempre cheio de gente, e é gira a ser feito de barco. Ou então na parte da tarde, também é bom. Na parte da manhã é muita, muita gente. Depois começamos aqui na zona dos hotéis e começamos aqui em Roda. Entretanto, agora eu também daqui a bocado vou apresentar-vos cada uma destas zonas com imagens, mas estou-vos a mostrar só aqui o mapa para que tenham já na vossa cabeça alguma noção de onde é que são as zonas que estamos a falar. Então temos aqui a zona de Roda, uma zona mais isolada, não tem tanta coisa para fazer à volta dos hotéis. A zona da Haravi, ou Asharavi, é uma zona bem engraçada e existe também aqui uma povoação, e então à volta dos hotéis já existe mais alguma coisa para poder fazer. Vamos aqui a um verde estonteante, que é o verde de Aiospíridon, e toda esta costa é uma coisa lindíssima. Aqui à direita temos a Albânia, e existe também uma excursão que dá para ser feita até à Albânia, e passar aqui um dia por estas baías é memorável. Hum, e aqui já são 2 dias de excursão. Mas aqui em Aiospíridon é uma zona mais isolada, mas muito, muito gira, a nível das enseadazinhas, caso queiram alugar um barco e andar por aí a passear. Descemos então estas, desde a Acoli até Ipsos, é de cortar os pulsos. Ai, abençoados. E vamos até aqui à zona de Dácia, até esta baía de Dácia, onde temos aqui os dois Icos. Temos o Icos Dácia e o Icos Odícia. Além de termos também ainda os Greco Hotel, e temos aqui, por exemplo, um hotel que é o Dacia Beach, que é um de 2 estrelas. Para quem procura preço-qualidade, é ótimo, porque isto basicamente, Dacia está aqui a 20 minutos da cidade de Corfu. São 10 ou 12 quilómetros, uma coisa assim, 13 quilómetros, de Dacia até Corfu. É muito perto, é extremamente central esta zona, mesmo para ir aqui a esta zona de Paleocastritsa e de Angelo Castro, Porto Timone, toda esta zona é uma zona lindíssima, e então está muito perto de ir para um lado, quer aqui para a esquerda, para Paleocastritsa, para ir para norte, a Haravi, ou mesmo até para visitar aqui o Monte de Pantocrator, que é o ponto mais alto da ilha, mas também para visitar aqui estas enseadazinhas maravilhosas. É um sítio muito, muito central. Ahm, Depois descemos até Gúvia e Contocali, que é onde está a maior marina da ilha, uma zona mais internacional, mas que também a vilazinha de Dácia é muito castiça e muito gira. Hum, Depois de Contocali temos aqui um hotel por acaso muito giro, o Contocali Bay, e descemos até Corfu, e aqui em Corfu temos então aqui a zona do aeroporto, e ao lado é a zona de Canoni. Aqui em Canoni também existe um paláciozinho, que é o Palácio de Monrepo, que é onde nasceu o Príncipe Filipe.
casado com a Rainha Isabel II de Inglaterra. Foi aqui que ele nasceu. Hum, Mais abaixo temos a zona de Perama, e esta zona aqui, a nível de praias, esta zona é uma zona que as praias são mais pequeninas e de pedrinhas. Mas aqui temos o Palácio da Arrillion, e este Palácio da Arrillion é o antigo palácio da Imperatriz Sissi da Áustria, que é lindíssimo. Vamos descendo até chegar depois até Moraítica e a Messongi, que é outra vez mais um povoado bem engraçado e que existem também aqui algumas unidades hoteleiras boas. Depois temos aqui Aios Geórgios, que é a tal Porto Santo de Corfu. Isto é fantástico. Então, só para vos mostrar agora com algumas imagens e tendo a localização do mapa, então vamos começar pelo norte, vamos começar pela zona de Roda, e é a zona que à volta dos hotéis não existe tanta coisa para fazer. Temos, mas que está no meio da vilazinha de Aharavi e de Sidari, portanto muito perto de centros habitacionais. Aqui falo-vos neste Unda, que é um ótimo 5 estrelas, mais adulto. Tem a praia aqui em frente, mas a praia é de pedrinhas. E tem aqui uma estrada de areia que separa da praia de Pedrinhas, mas que aquilo que as pessoas costumam fazer aqui neste hotel é estar sempre na zona da piscina e depois, se quiserem dar uma cacholada, um mergulho, vão então até mais à frente, até ao mar. Na zona de Aharavi, e dou aqui nota a este Almiros, que é um ótimo 5 estrelas para famílias, muito conhecido pela animação que tem para os miúdos. E, indo mais à direita e fechando assim a parte norte da ilha, temos a zona de Aiospiridon, que é aquela zona mais verde e com as mais enseadas, mas que à volta praticamente não tem nada para fazer, mas que é lindíssimo. E aqui mesmo dá para ver ainda à frente a costa da Albânia. Continuando aqui mais a sul, continuamos nesta zona este da ilha e vamos então até Dácia, que é uma baía extraordinária. Tem aqui hotéis muitíssimo bons, mas também tem hotéis com uma ótima relação qualidade-preço, como este Dácia Beach, que, quanto a mim, os quartos são melhores que algumas unidades de 3 estrelas que andam por aí. Depois temos aqui o Icos Odisseia. E este Icos Odisseia, basicamente, aquilo que eu falei do Icos Kissamos reproduz-se aqui também no Icos Odisseia, a nível do mini Countryman, gratuito durante um dia, dos restaurantes, quer dentro, quer fora do resort, tudo isso se aplica. E aqui neste, em particular no Odisseia e também no Dácia, por terem aqui o Golf nas proximidades, então os green fees também já estão incluídos no preço do folheto. É um hotel top, mesmo. Este é um dos restaurantes que eles têm, que é lindíssimo. E é algo de mágico poder visitar aqui estes icos. Neste Icos da Ásia, por exemplo, só esta parte aqui que estão a ver é toda ela exclusiva ao Deluxe Collection, com todas as piscinas privativas e etc. Portanto, já estão a ver, é um nível de facto superior, mesmo aqui na praia, todo o espaçamento que existe destas espreguiçadeiras é, é de um hotel de 5 estrelas de luxo. Eh, Continuando a vir mais a sul, temos aqui a parte de Gúvia, que é então a maior marina da ilha, e com o seu vilarejo, que é
é lindíssimo. Temos aqui o Contocali Bay, que é um ótimo 5 estrelas. Um 5 estrelas só vai até à pensão completa, não tem tudo incluído, mas com um serviço muito tradicional, muito atencioso e com uma ótima praia. Depois vimos até mais abaixo, passando já a cidade de Corfu, e chegamos aqui a Canoni. Existem fotografias emblemáticas de Corfu. Uma delas é esta, que é as pessoas levantarem os braços e parece que estão a abraçar aqui ou a pegar nas asas dos aviões. É aqui nesta zona de Canoni que as tiram. Ahm, Mais abaixo temos a zona de Perama e, e temos a zona de Perama, como eu vos dizia, uma zona em que as praias são mais pequenininhas, também mais de gravilha e, e que valem bem a pena. Por exemplo, o Rei Hotel é um hotel mais instagramável, está aqui mesmo com esta baía magnífica e vocês, ai, mas isso está à sombra. É, esta praia é top, muito bonita. Não é uma praia toda de areia, mas tem umas águas maravilhosas. Posso-vos desde já dizer. Mais a sul temos a zona de Aios Ioannis, que fica na costa oeste, este da ilha. Tem aqui o Marbella Collection, que é um ótimo 5 estrelas, mas que a praia é de pedrinhas. Mas a nível de serviço é um hotel muitíssimo bom, é um hotel de topo. Também nesta zona existem os hotéis Domes, existe aqui o Domes Miramar, que era a antiga residência Onassis, e então, enfim, pormenores técnicos. Chegamos aqui à zona de Moraítica e de Messongui. Este lado aqui do canal, à esquerda do canal, temos Messongui. Temos este, aliás, aqui é o Canvas by Mitsis Messongui. E deste lado temos a zona de Moraítica. Um, a nível de hotéis, temos aqui o Canvas by Mitsis Messongui, que é provavelmente o maior, provavelmente não, é mesmo o maior hotel da ilha. Tem boa praia, mesmo aqui à volta existem coisas para fazer na vilazinha de Moraítica. Este Delfínia só tem meia pensão, é um hotel mais tradicional e fica aqui à direita do Canvas by Mitsis Messongui. Em Moraítica temos aqui dois hotéis. Esta zona é ocupada pelo sentido Apolo e este edifício que vem aqui à frente é este Knick Gemini. Não estão ambos na primeira linha de praia. Este sentido Apolo é imitar uma antiga vilazinha Corfiette, muito gira. Mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena e mesmo o sentido Apolo para os miúdos também tem parque aquático para eles com escorregas e etc. Portanto é uma zona bem engraçada. Depois disso, vamos a Aios Geórgios. E Aios Geórgios é então, segundo o Pedro, o Porto Santo lá do sítio. É uma praia fabulosa, muito bom. Temos aqui o Sandy Beach, que mesmo para os miúdos também tem esta parte de escorregas, este parque aquáticozinho para os miúdos. E a grande chatice deste é que os stop sales têm entrado muito. Portanto, se têm clientes que queiram ir aqui para a melhor zona de praia, podem vir perfeitamente para esta zona. Ahm, e é isto, e é o viver muito desta ilha, e aquilo que eu tinha dito ao princípio, que esta é capaz de ser a ilha grega menos grega, mas mais grega, é porque vê-se mesmo, aqui temos a cidade de Corfu. E muito da arquitetura que se encontra em Corfu é muito veneziana, porque eles estiveram lá durante 400 anos. E então aquilo que é a expectativa daquela arquitetura grega, muito provavelmente não existe pouco. Mas quando se entra nas ruazinhas e se vive
a cultura, mesmo a música, de tudo, é tudo grego. E mesmo a própria Grécia moderna nasceu aqui em Corfu. Foi um corfiete que saiu daqui e foi até Atenas levar grande parte daquilo que é conhecida hoje como a Grécia moderna. É, é um destino dos diabos, é muito bonito, é fabuloso e posso-vos dizer que é top. É uma adição aos quatro magníficos, muito, muito boa. Depois, então, aqui temos parte da equipa, temos aqui a Margarida que anda com a parte do marketing, temos aqui o Manecas, o Rui Manaú, o Careca, falta aqui também a Flávia e a Mónica. Não sei se a Mónica e a Flávia estão aqui na apresentação, se estiverem, digam de sua justiça. Eh, Tenho-me a mim, tenho aqui o Álvaro, que é o dono disto tudo. Temos aqui a Ana Louçano, temos o Bigodes, o Rui Pinto. Aqui temos o Pedro, que tinha acabado de chegar de Creta e parecia quase o anticristo, o rapaz. Aqui temos aquela que vai ser a mais recente mãe do Viajar, que é a Catarina. Está agora em licença de parto. Ainda não teve as crianças, e eu acho que vão ser crianças e não criança. Mas pronto. Depois aqui abaixo, Inês Rebelo. Temos aqui a Marinha, que também tem levado agora com a parte dos grupos. Temos aqui a Margarida Canhola, que também está com a parte do Departamento de Apoio ao Cliente. Falta aqui a Joana, falta também a nossa Coca-Colinha, a Carla. Hum, Falta a parte também da contabilidade, com a Marilene, com o Agnello, com a Ângela, enfim, falta aqui alguma malta, mas assim já podem pôr cara aqui a algumas almas. Deixo já, novamente aqui depois os contactos, quer do Miguel, quer da Catarina, e os nossos contactos. Bem, naquilo que nós pudermos ajudar a que vocês possam vender cada vez mais e melhor, estejam à vossa vontade, usem e abusem os nossos serviços.